Conseguem ouvir-me? Digam-me só alguma coisa, por favor, para eu perceber se em casa conseguem ouvir-me. Ok. Pronto, já começaram a gravação, já vi, muito obrigada. Portanto, estamos aqui para o painel 1 das sessões paralelas. Estamos na Escola Superior de Gestão do Politécnico do Porto para a 7ª edição do nosso Future Law. Este ano aqui em Felgueiras, na nossa escola, é uma honra receber aqui na nossa escola um evento científico desta envergadura. Eu gosto sempre de referir isto, nós tivemos mais de 80 participações submetidas e, portanto, isto é um facto digno de relevo. O meu nome é Patrícia Anjos Azevedo, eu sou docente aqui na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto e estou aqui muito bem apanhada na mesa pelos colegas que vão agora ser os primeiros a apresentar. Nós vamos fazer uma ligeira troca de ordem aqui nas apresentações, portanto, em vez de começar eu, vai começar a doutora Renata Albuquerque Lima, Átila de Alencar Araripe Magalhães e Thais Cristina. Portanto, eles estão os dois aqui presencialmente e a Thaís está no Brasil, é isso, online. Muito obrigada pela vossa participação e honra-nos sempre o facto de virem colegas do Brasil e de sítios tão diferentes e, portanto, isto é uma honra. Portanto, a apresentação destes três colegas vão ser duas apresentações, mas estão relacionadas, portanto, elas vão ser sequenciais, basicamente é um 2 em 1. Depois vamos ter aqui a doutora, que é a nossa mestranda, Maria Filipa Freitas Rocha, que trabalha em conjunto com os seus orientadores, Susana Catarina Sousa Machado e Ronaldo Moreira Salles, aqui das Escolas para Tecnologia e Gestão, portanto, que será, no fundo, a segunda comunicação, vá, é a segunda, perceberam? Depois farei eu as minhas comunicações, em coautoria com o Dr. Marco Miguel Pereira Rodrigues, que está a ser moderador noutra sala, e depois seguimos com os restantes participantes que estiverem aqui presentes na sala e, portanto, seguiremos com os nossos trabalhos. Espero que continuem a ouvir-nos bem, portanto, agora eu vou-me afastar e, portanto, vamos virar o computador ali para o lado dos colegas do Brasil. Mais uma vez, a Renata e o Átila, muito obrigada por estarem cá. Então, boa tarde a todos aqui de forma presencial, né? E os nossos colegas que se encontram aí no online, mais especificamente também online, a nossa colega Cristina Freitas, certo? Junto aqui com o professor Átila, que está presencial, a gente vai apresentar dois artigos, e como a professora Patrícia falou, eles dialogam, certo? Porque todos os dois vão tratar sobre a questão dos direitos fundamentais, a proteção dos direitos fundamentais das minorias, das mulheres, e trazemos, nos dois artigos, nós vamos estudos de casos de duas empresas importantes no Brasil, que trabalham de uma forma muito inclusiva, com sustentabilidade, responsabilidade, que um é a Natura, que é um grupo, né, multinacional, a Multinatura, e, em segundo lugar, a empresa Magazine Luiza, certo? O primeiro artigo, que seguir temática, que está aí no slide, que seria sobre a influência dos princípios de ESG na efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas, o caso do grupo empresarial Natura.com. Bom, pode passar aí, Thais. Eu vou fazer tipo um resumo, né? A Thais vai dar seguimento e o professor Átila vai fazer o fechamento, certo? Esse artigo, todos os dois, eles trabalham as diretrizes ESG, que é uma diretriz que deu um pontapé inicial, né? O início, mais especificamente nos anos de 2004, onde, com aquele relatório feito pelo Pacto Global da ONU, que fala não quero ruins, foi colocado investidores, empresas, assim, que às vezes tivessem um novo olhar de sustentabilidade. E esse relatório, a partir de 2004 e diante, todas as empresas elas estão agindo, que é o que nós chamamos de capitalismo de stakeholders. Que seriam stakeholders? Seriam todos os colaboradores, onde estão em jogo então, o governo, os fornecedores, colaboradores, funcionários. Então, é aquele capitalismo que se preocupa com toda essa estrutura.
e deixando um pouco de lado os shareholders, que é aquele capitalismo que leva em consideração apenas os acionistas, aquela empresa que apenas tem a finalidade lucrativa. Então, esses dois artigos, eles analisam isso para vocês, que são duas empresas muito conhecidas, né? A Natura é uma grande holding, que tem o grupo Boticário, não, Avon, Natura, The Body Shop, e eles trabalham muitas ações sustentáveis, e a outra empresa seria a Magazine Luiza. E todas essas duas empresas elas vão tem um programa de trainee de mulheres, né? Um percentual, como a gente vai ver pelos slides, um percentual grande de mulheres em cargos de gestão. Então, há todo um direcionamento e sendo trabalhado ações nesse sentido, né? De mulheres estarem em postos de direção, de liderança nessas empresas. Por isso, então, é que essa temática, né? Esses princípios ESG, principalmente o S, o E tem a ver com environmental, que é o ambiental, o S, o social, e o G de governança. Mas nesses dois artigos nós focamos mais o S, relacionado à parte do social. O que essas empresas elas estão aliando o social em termos de ações, né? E aí, então, ela vai continuar, especificamente falando agora da Natura, né? Para depois a gente retomar. Pode continuar, Thaís. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Liguei o microfone que eu acho que a gente não está ouvindo. Estão me ouvindo? Não sei, eu faço isto para Pois, sim. É, né? Pois, está bem. Põe ela para ver. Diga que for, faça as palavras neste seguinte. Deixa eu falar agora, Thaís, para ver se a gente ouve. Estão me ouvindo agora? Agora sim, tá ótimo. Boa tarde a todos. Vou dar aqui continuidade à fala da doutora Renata. Nesse slide, nós fizemos uma pequena comparação entre o que era padrão antes desse conceito de ESG e o que é a visão de agora. Conforme ela também já falou, a questão do capitalismo de stakeholders, ele vem com essa ideia de tentar substituir, né, essa ideia que foca mais no acionista, naquele que contém o capital, enquanto na visão contemporânea foi visto que é muito importante valorizar a parte social para que as empresas, além de serem bem vistas, elas serem buscadas pelo próprio trabalhador e pelo consumidor. Aqui a gente faz uma menção ao Triple Bottom Line, né, que é o conceito de John Elkington, que fala na questão de focar no lucro, no planeta e nas pessoas de forma simultânea, para que isso tenha realmente uma proteção social além do lucro. E, nesse sentido, tem como resultado o trabalhador visto como pilar de valor e dignidade. Dentro desse conceito novo, a gente vê muito a constitucionalização do direito privado, que é a base do nosso trabalho, porque a sociedade como um todo, ela não deve ser protegida só pelo direito público. As empresas, como componentes totalmente interligados à sociedade, por mais que estejam relacionados ao setor privado, elas têm também uma corresponsabilidade. Então, é desse ponto que surge o ESG e as políticas aplicadas pela Natura. Nós também temos aqui a diretriz do ODS 8 da Agenda 2030, que busca justamente a erradicação da desigualdade, né, e a efetivação dos direitos trabalhistas. E tudo isso nós vemos aplicado nas políticas da Natura. Como a professora Renata também falou, é muito focado no S do ESG, que as políticas incluem a remuneração justa, a diversidade e a inclusão e a saúde mental e segurança. Então, todos esses valores nós vemos aplicado dentro das políticas da Natura. E agora, de forma mais concreta, apresentamos dados, né, em que foi visualizado que a presença da Natura hoje em dia está em mais de 100 países e com mais de 32 mil colaboradores. Então, ela tem um impacto muito grande na aplicação dessas políticas. E nós vemos que os dados divulgados, né, pelo Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa em 2022 apontam que a Natura se adequou a 92% desse código em 2022.
Ou seja, foi resultado da aplicação dessas ideias provenientes do ESG. Além de que tem a questão financeira, que foi muito bem reconhecida na questão da remuneração dos seus colaboradores, e a questão do capital sustentável. Tudo isso a gente consegue verificar nos dados divulgados pela própria empresa, que em 2018 a conformidade com esse código de governança era só de 43, e em 2022 subiu para 92. Então, e nós vimos aqui um dado super relevante, a questão da presença das mulheres em cargos de liderança, que aqui nós temos a questão, temos um número de 51,8%, e eles conseguiram mitigar de forma significativa a disparidade salarial dentro da instituição. Aqui nós temos mais alguns dados, alguns projetos de políticas afirmativas realizados pela própria Natura, que é o programa Avante e o projeto Diva, que justamente causou, no caso, o programa Avante, na representatividade de mulheres negras e com a participação de 65,5% de mulheres selecionadas em todo o Brasil. Eu passo agora a palavra para o doutor Átila para finalizar nossa apresentação. Bem, como nós temos aqui um grupo de professores que são de outros países e falam a língua portuguesa, eu vou desfechar aqui com digamos, com uma parte em inglês, tá? Para que as pessoas possam ter conhecimento do nosso trabalho. Ladies and gentlemen, the transformation of labor relations today is inseparable from the evolution of fundamental rights and the redefinition of the role of companies in society. Companies are no longer seen as purely economic entities, but as constitutional actors, required to operate in alignment with human dignity, social justice, and the protection of workers' rights. In this context, ESG, particularly its social dimension, represents a structural shift. It moves beyond profit maximization and embraces a broader model grounded in stakeholder capitalism and long-term sustainability. Legally, this reflects the constitutionalization of private law, where constitutional values extend into corporate and labor relations. Businesses are therefore to ensure fair, dignified, and inclusive conditions. The United Nations 2030 Agenda, especially Sustainable Development Goal 8, reinforces this movement by promoting decent work and inclusive growth, aligning closely with ESG. The case of Nature & Co. demonstrates that this model is not theoretical. Through fair wages, diversity policies, and inclusive practices, the company shows that ESG can generate concrete improvements in working conditions while enhancing organizational performance. However, challenges remain, particularly the need for genuine institutional commitment and stronger alignment between corporate practices and public policies. Thus, the conclusion is clear. Adopting ESG is not merely a strategic choice. It is a pathway to effectively realizing fundamental labor rights. In doing so, companies contribute not only to economic success, but to a more just, inclusive, and sustainable society. That's all. Thank you. Bom, então, dando continuidade ao outro artigo que nós submetemos, né? Ele tem a seguinte temática: a responsabilidade corporativa e os direitos fundamentais das mulheres no ambiente de trabalho, a busca pela igualdade de gênero. E nesse caso aqui, o foco no artigo anterior foi sobre o grupo empresarial e aqui seria, então, a empresa Magazine Luiza, onde nós fazemos o estudo de caso, certo? E que, como bem falou a Thaís, houve essa mudança de paradigma, né?
onde só colocava a questão da eficácia vertical dos direitos fundamentais, onde havia relação com a sociedade, e agora a mudança de paradigma seria essa eficácia horizontal de direitos fundamentais, que não só a perspectiva do Estado com a sociedade, mas os particulares, as empresas, elas também entrariam nesse jogo. E, portanto, essa eficácia horizontal é estudar os constitucionalistas na perspectiva de como essas empresas podem atuar de forma colaborativa com o Estado, no sentido de fomentar ações sociais inclusivas. E o exemplo que a gente trouxe aí foi justamente a Magazine Luiza. Então, continue, Thaís. Dando continuidade à nossa apresentação, nós trouxemos mais uma vez a questão de enfatizar os direitos constitucionalmente garantidos e ressaltar que eles não devem ser assegurados somente pela Constituição. Existe um trabalho colaborativo de toda a sociedade. Aqui também trouxemos mais uma vez a questão da eficácia horizontal, mas nós ressaltamos uma decisão do próprio STF, né, um recurso extraordinário, em que foi mencionado a questão de que as violações dos direitos fundamentais, eles não se limitam à relação entre o cidadão e o Estado. Então, ela está além disso. Então, cada vez mais nós vemos a necessidade de corresponsabilizar os entes privados. E mais uma vez, no caso da Magazine Luiza, nós conseguimos verificar um pilar muito fortalecido na parte social do ESG, né, como ferramenta de transformação social. Diversas políticas, né, e ações afirmativas de equidade de gênero, inclusão, diversidade, bem como a prevenção a certas violências institucionais. E nós vamos trazer aqui os dados dessa empresa, porque ela vem se destacando ao longo dos anos e mostrando que é possível a implementação dessas políticas no setor privado, bem como, além de ser possível, os resultados são positivos. Então, nós temos aqui a adoção de duas políticas principais, que foi o programa de trainee exclusivo, que ele tinha o foco na inclusão e na aceleração da liderança feminina, o que foi visualizado as dificuldades inerentes ao sexo feminino de mulheres que têm a sua tripla jornada, que têm que cuidar dos filhos. Então, foi implementado uma espécie de programa dentro da empresa que ajuda a capacitar mulheres para que elas consigam atingir esses espaços de liderança dentro da própria empresa. E também, além de capacitar essas mulheres, houve políticas de acolhimento, que são os canais de denúncias implementados pela Magazine Luiza. Então, eles demonstraram essa preocupação tanto em capacitar as mulheres, como em acolher certas situações de violações que elas possam vivenciar. Então, aqui nós temos os dados que em 2020 eles conseguiram atingir 41% de cargos de liderança sendo mulheres e 69% do seu quadro de funcionários era composto por mulheres. Além de que conseguiram também atingir o valor de 27% de presença das mulheres no setor de tecnologia, que é um avanço bem significativo, considerando que é um setor muito predominantemente masculino. E nós temos aqui mais uma vez o resultado da questão da eficácia da aplicação do ESG dentro, né, de uma empresa, demonstrando que o pilar social ele é extremamente fundamental para gerar essa igualdade e, de certa forma, a igualdade material, por um tempo, até que a igualdade de forma plena seja atingida. Agora eu passo a palavra para o Dr. Átila novamente. Ladies and gentlemen, violence against women is not merely a social issue. It is a structural violation of fundamental rights, directly opposing to constitutional principles of dignity, equality, and freedom. This responsibility can no longer be assigned only to the state. As the study demonstrates, companies are not neutral spaces. They are environments where fundamental rights must be
respected and protected. From a constitutional perspective, this is grounded in the horizontal effect of fundamental rights, which extends constitutional obligations to private actors. Thus, corporate inaction in the face of gender inequality or workplace violence is not only unethical, but also incompatible with constitutional commitments. In this context, ESG, especially its social pillar, emerges as a key instrument for institutional transformation, enabling companies to internalize constitutional values through policies of inclusion, equality, and prevention of harassment. The case of Magazine Luiza illustrates that this approach is not only viable, but beneficial, showing that gender equality and inclusion drive innovation, engagement, and sustainable performance. However, challenges remain, particularly the risks of superficial ESG adoption and the lack of consistent regulatory standards. Therefore, the conclusion is clear. Corporate responsibility in addressing violence against women is not discretionary. It is a constitutional and ethical imperative. Companies that embrace this role do more than comply with law. They actively contribute to building safer, more equitable workplaces. Thank you. Boa tarde novamente, espero que lá em casa estejam a ouvir-nos. Agora passo a palavra à doutora Maria Filipa Freitas Rocha, que está exatamente aqui ao meu lado, e que, portanto, vai apresentar a sua comunicação sobre os efeitos das novas tecnologias na relação laboral e direito às datas, conexão digital. Só um segundo. Não sei se estão a ver as notas, espera aí, só um bocadinho, desculpa lá. Está bem, mas... Acho que é... Apresentação. É isto. Muito bom, muito interessante. Muito conteúdo. Está bem? Tá, para ter as notas. Em casa conseguem ver os diapositivos? Alguém pode dizer alguma coisa no chat, por favor? Está compartilhando o índice, exato. Estamos na parte do índice. Queremos voltar atrás e não está a dar, não é? O Francisco consegue voltar atrás aí. Peço desculpa lá em casa, mas estamos só aqui a tentar resolver um problema técnico. Estamos Sim, na mas... produção. Está a conseguir. Senão depois o Francisco passa ali, que não sou eu. Pode ser? Consegue? Já está. Já está, já está. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença, agradecer a oportunidade de estar nesta conferência, é uma honra estar nesta mesa. Agradecer também aos meus orientadores, que são autores deste artigo, e, portanto, venho falar sobre os efeitos das novas tecnologias na relação laboral, no direito à desconexão digital, que é também tema da minha dissertação de mestrado. Um breve índice do que vos venho falar, uma pequena introdução, apresentar-vos o tema, falar dos nossos objetivos e contributos desta investigação, também um bocadinho de metodologia adotada, os pontos centrais desta investigação, falar do enquadramento em Portugal, uma perspectiva internacional e as conclusões. Podemos dizer que com a rápida evolução das tecnologias, existe uma profunda transformação das relações laborais, o que tem gerado uma constante conexão dos trabalhadores. Com isto, fenómenos como a hiperconectividade e a disponibilidade permanente têm gerado desafios significativos para a saúde mental, para a privacidade, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos trabalhadores. Assim surge o direito à desconexão digital, que vem constituir um instrumento essencial para equilibrar os avanços tecnológicos, juntamente com a proteção da dignidade, da saúde e do bem-estar dos trabalhadores. Este trabalho analisa essencialmente os efeitos das novas tecnologias nas relações laborais, sendo que o nosso foco
é realmente o direito à desconexão digital. É um tema muito atual, com grande relevância social, tem impactos significativos na vida pessoal, na dignidade e na privacidade dos trabalhadores, como já referi, e embora existam respostas jurídicas neste direito, continua ainda a levantar vários desafios jurídicos. Por isso, procuramos contribuir com ação crítica sobre estes problemas, identificar soluções tecnológicas que venham promover um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Os objetivos e contributos coincidem entre si. Nós começamos por analisar o desenvolvimento histórico e a consagração legal, procuramos compreender como é que este direito surgiu e se consolidou no ordenamento jurídico. Queremos também avaliar o impacto da digitalização nas relações laborais, principalmente as consequências daí geradas. Queremos comparar os ordenamentos jurídicos, de forma a analisar o nosso sistema jurídico e confrontá-lo assim com práticas internacionais, para podermos identificar semelhanças, diferenças e boas práticas. Identificando as lacunas, queremos então promover soluções jurídicas através da integração de ferramentas tecnológicas que reforcem a efetividade deste direito. Aqui o cruzamento do direito do trabalho com a informática, duas áreas que são tradicionalmente separadas, mas hoje em dia estão ou são indissociáveis face à digitalização. Esta abordagem comparada permite identificar as lacunas, como também já referi, mas ainda boas práticas e até possíveis caminhos para uma maior harmonização normativa. Tem a forte relevância social nas relações laborais contemporâneas e o contributo social foca-se em encarar a tecnologia como um instrumento de proteção jurídica, propondo assim soluções tecnológicas que liguem a efetiva implementação no direito à desconexão. Quanto à metodologia, podemos dizer que é qualitativa, porque o nosso estudo baseia-se numa revisão de literatura jurídica, mas também interdisciplinar, bem como uma análise de legislação e uma grande pesquisa bibliográfica. Também queremos e estamos a recorrer a entrevistas a trabalhadores para, desta forma, as experiências práticas e compreendermos melhor e efetivamente a realidade da hiperconectividade no dia a dia. Falando dos pontos centrais da nossa investigação, começar a falar das relações laborais, dizer que as primeiras leis laborais surgiram para pôr termo a uma igualdade meramente formal, com base nos tempos de trabalho e a necessidade de os reduzir e limitar, foi-se então aos poucos caminhando para uma limitação que nem sempre foi a que é hoje em dia, mas Portugal acabou por dividir o dia em partes, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para a realização pessoal do trabalhador. Mais tarde associou-se a ideia de partilha de emprego e hoje em dia vamos além. Temos objetivos quanto à segurança e saúde e pressupõe-se que exista uma determinação quantitativa dos tempos de trabalho e que se fixe um limite máximo de duração do trabalho. É importante, como eu já frisei, que haja tempo para a família, tempo para descansar e tempo para lazer. A nossa Constituição da República Portuguesa regula esta matéria sobre a organização do trabalho e refere ainda aos limites da jornada de trabalho. Assim como o nosso Código de Trabalho, também o artigo 127, em que refere que o empregador deve proporcionar condições de trabalho que favoreçam a conciliação entre a vida privada e a vida profissional. O tempo de trabalho, o trabalhador se obriga a prestar em medida em número de horas, por dia e semana, e denomina-se então o período normal de trabalho, ao abrigo do artigo 128 do Código do Trabalho. Outros artigos importantes, do artigo 200, 203, 214, 232, onde fala sobre o horário de trabalho, o período normal de trabalho, que não pode exceder as 8 horas por dia e as 40 semanais, o período de descanso e a descanso semanal. Mas com isto nada impede que, terminado o período de trabalho, o trabalhador cesse então a sua disponibilidade para atender chamadas, responder mensagens ou e-mails. Mas com esta flexibilidade que existe relacionada com as novas tecnologias, está aqui uma fronteira entre tempo de trabalho e de não trabalho. Os empregadores esperam sempre do seu trabalhador uma disponibilidade imediata e surge então o problema de limitar os tempos de trabalho. Nesta era digital, e principalmente no âmbito do direito do trabalho, é cada vez mais notório uma menor separação entre a vida privada e a vida profissional. Defende-se que o trabalhador tem o direito à desconexão, também conhecido como o direito à privacidade do século XXI. Falando dos impactos a nível pessoal e também profissional, mas devido a esta falta de desconectar, podem surgir riscos psicossociais, como se estar sempre presente e haver um desequilíbrio na vida, mesmo não se estando a trabalhar, uma pressão por responder fora do horário de trabalho, e existem estudos que apontam para este crescimento, para o crescimento de problemas de saúde, como stress, ansiedade, burnout, entre outros.
A CRP vem também no seu artigo 59, onde indica que incube ao Estado para a proteção da família, promover a conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal. Falando propriamente da aplicação do direito à desconexão, em Portugal não está explicitamente consagrado, mas existem disposições legais que asseguram os períodos de descanso e também os limites à jornada de trabalho, mas existe sim um dever de abstenção de contacto por parte do empregador. O artigo 199 do Código de Trabalho refere que entende-se por período de descanso aquilo que não é tempo de trabalho. Com a entrada em vigor da Lei 83 de 2021, de 6 de dezembro, veio editar ao Código de Trabalho um novo artigo, o artigo 199A, que vem então consagrar este dever. O empregador pode contactar em situações relevantes o seu trabalhador, situações que a lei também não refere quais, e constituindo a ação discriminatória ao abrigo do artigo 25 do Código de Trabalho, qualquer tratamento que seja menos favorável a um trabalhador, só por este estar a exercer o seu direito ao repouso. Quanto a uma perspectiva internacional, dizer que na União Europeia também ainda não existe nenhuma diretiva que venha definir o que é o direito à desconexão, nem definir o que é o dever da abstenção de contacto, embora algumas diretivas, indiretamente, já mencionam estas temáticas. Muitos países ainda não alteraram os seus ordenamentos jurídicos em prol desta situação, sendo que outros sim, como por exemplo a França, que foi pioneira, a Espanha de seguida, a Itália, a Bélgica, mas cada qual com algumas particularidades, como por exemplo implementar este direito depende do número de trabalhadores de uma empresa. Por exemplo, em França, só a partir de 50 trabalhadores é que se aplica então o direito à desconexão digital. Finalizando, dizer que este direito surge então como uma resposta a um problema associado à utilização intensiva das novas tecnologias. Existem diferenças entre os ordenamentos, também quanto à consagração e à aplicação legal deste direito. Portanto, podemos dizer que há uma necessidade de maior atenção legislativa e interpretativa. Quero reforçar a importância das entrevistas nesta nossa investigação para a recolha de dados, para que possamos realmente compreender o impacto que este tema tem. Por fim, dizer que nunca é possível estudar e refletir sobre temas tão atuais e importantes socialmente, que os avanços tecnológicos sejam aproveitados como um meio de promoção dos direitos e não como um meio de violação dos mesmos, que a tecnologia pode ser uma possibilidade de solução, concordamos que pode sim ser uma aliada, ferramentas que bloqueiem, por exemplo, e-mails fora do horário de trabalho, aplicações de gestão de alertas, não resolve o problema, mas pode sim contribuir, juntamente com outras políticas claras e com uma cultura organizacional que venha a valorizar o equilíbrio. A França já adotou este tipo de mecanismos, a Volkswagen alemã também, por exemplo. Portanto, dizer que o desafio futuro passa por a tecnologia está ao serviço da dignidade humana e não contra ela. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Filipe. É sempre um orgulho, como diretora de curso de mestrado em práticas digitais, termos aqui os nossos estudantes, também já foi minha aluna de licenciatura, e agora chegou a minha vez, que teria a meu cargo as duas primeiras comunicações, portanto aqui vou fazê-las. As minhas comunicações estão interrelacionadas, portanto o que eu vou fazer é apresentá-las consecutivamente como se fossem só uma. E depois teremos a doutora Telma Reis Martins, o doutor Francisco Marques Vieira, e penso que mais ninguém está presente nesta sala para apresentar. E portanto ainda temos algum tempo, nós os três. Portanto, as comunicações que eu vou apresentar são em conjunto com o Dr. Marco Miguel Pereira Rodrigues, que de facto está noutra sala a moderar outra das sessões paralelas, e portanto ficam as duas a meu cargo. Portanto, a primeira comunicação é sobre a obrigação de prestar alimentos aos filhos, notas práticas sobre os alimentos aos filhos e reflexões sobre o regime jurídico atualmente vigente em Portugal. A segunda comunicação complementa a primeira, no fundo bebe o enquadramento da primeira e depois vai para a questão da obrigação de prestar alimentos aos filhos, mas concretamente o caso dos filhos maiores, portanto com 18 anos ou mais. Portanto, primeiro, pensando eventualmente em alguém falante de inglês que esteja desse lado, vou só ler o nosso abstrato em inglês, portanto vou fazer uma condensação dos dois. Isto foi aqui uma ideia que eu retirei dos colegas anteriores, que me tinha esquecido. Portanto, good afternoon, if there are some English-speaking people online, I don't know. I am going to read our abstract. I am going to condense two of them in one. So,
Maintenance is understood as everything that is essential for support, living, and clothing of the person being fed. The maintenance obligation that is important for us to explore concerns to the children, whether they are minors or adults, emancipated adults, intending in our contributions to deal with the subject from an essentially practical point of view. With this objective, we begin our contribution with a brief review of the obligation to provide maintenance to children and the agreements regulating parental responsibilities, where the value of the fixed provision of maintenance and the possible agreements on participation in health, education, and education expenses are possible. Next, we are going to refer some examples, and then about adult children, so children that have 18 or more young adults. We are going to refer the obligations to pay maintenance to that children while they are completing their studies. So I am going to turn to Portuguese now. Portanto, muito obrigada por estarem aqui a ouvir-me, obrigada também a todos os presentes na sala, obrigada à audiência também. Portanto, basicamente, começando pelo teor do primeiro artigo, portanto, fazendo aqui uma breve resenha sobre a obrigação de prestar alimentos aos filhos no regime português, portanto, aqui algumas notas práticas e algumas reflexões sobre o regime jurídico atualmente vigente. Podemos dizer basicamente que se entende por alimentos tudo aquilo que seja indispensável ao sustento, habitação e vestuário do alimentar. A obrigação de alimentos que estamos aqui a falar, não vamos falar de alimentos aos cônjuges, estamos a falar da questão dos filhos, portanto, sejam eles menores ou então maiores, 18 anos ou mais. No nosso contributo, e portanto no conjunto dos dois, pretendemos abarcar primeiro esta parte inicial, dos filhos em geral, e depois no segundo falar sobre os filhos maiores, que é um assunto que está bastante na ordem do dia. Portanto, aqui, independentemente dos pais já terem vivido ou não em conjunto, portanto, a partir do momento em que têm filhos e um dos progenitores que não vive com o filho, à partida será fixada uma obrigação de prestar alimentos ao filho. Esta obrigação de alimentos aos filhos advém do preceituado no artigo 36, número 5 da Constituição da República Portuguesa, adiante abreviadamente designada por CRP, que indica que os pais têm direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. As responsabilidades parentais só incumbem aos pais até à maioridade dos filhos, portanto, sobre um filho maior já não se aplicam responsabilidades parentais, mas pode aplicar-se a obrigação de prestar alimentos, conforme vamos ver quando estivermos a falar do segundo contributo. Portanto, aqui, basicamente, os pais velam pela segurança dos filhos menores, sustentam os filhos menores e os maiores, em algumas circunstâncias, dirigem a educação dos filhos, representam-nos e administram os filhos. Os filhos devem obediência aos pais, que devem ter em conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes e podem reconhecer-lhes alguma autonomia na organização da sua vida mediante a sua maturidade. Isto é o que está previsto no artigo 1878, número 2 do Código Civil. Basicamente, de acordo com o artigo 2003, número 1 do mesmo diploma legal, entende-se por alimentos tudo o que seja, como disse há pouco, indispensável ao sustento, habitação e vestuário do alimentado. Portanto, vão compreender tudo aquilo que é indispensável, esse sustento, habitação e vestuário, mas também a questão da educação. Portanto, é por isso que se admite que, no caso do filho maior, ainda não ter completado a sua formação, por exemplo, estar no curso superior, terá 18 anos ou mais, à partida, pode entrar com 17, mas entretanto prefaz a maioridade, até ao momento em que ele não completa a sua formação, e portanto até à idade máxima de 25 anos em Portugal, o filho tem direito a que o pai ou a mãe lhe pague a pensão de alimentos, que muitas vezes era devida à quando da minoridade e depois prolonga-se na maioridade. Os princípios gerais em matéria de alimentos são a necessidade do alimentado e a possibilidade de quem deve prestar os alimentos, portanto é certo que de facto há aqui umas ideias para a fixação de alimentos, contrariamente, por exemplo, a Espanha e outros países, não funciona nenhum tipo de regime de tabela. Portanto, isto não é como se fosse a tributação, ganha no escalão X e, portanto, tem que pagar X de alimentos. Isso era capaz de resolver uma série de problemas e uma série de litígios em tribunal. Portanto, aqui, segundo Joaquim Manuel da Silva,
efetivamente aqui as responsabilidades parentais, de facto, e a regulação das responsabilidades parentais não se refere apenas à guarda e às visitas, portanto, pode de facto haver necessidade da fixação destes alimentos. Portanto, aqui, basicamente, os filhos têm direito a alimentos, desde que não, portanto, convivam diariamente com ambos os progenitores. É habitual em Portugal ser fixada uma prestação fixa de alimentos e, adicionalmente, essa prestação fixa de alimentos poderá ser mais alguma com participação nas despesas de saúde e medicamentosas e nas despesas de educação, que normalmente se fixa em 50% da carga de cada um dos progenitores, com eventuais alterações, porque isto pode ser tudo negociado pelos progenitores, quer nas conservatórias, ou então em tribunal. E, portanto, a este propósito, deixem-me só falar aqui de uma situação que me parece relevante. Portanto, aqui, sem ambicionarmos explorar esta questão do ponto de vista fiscal, devemos referir que uma porcentagem da prestação fixa paga a título de alimentos pelo progenitor não residente com os filhos é dedutível fiscalmente. E, portanto, basicamente é uma dedução à coleta em sede de IRS, portanto, ser deduzidos 20% dos valores pagos respeitantes a encargos com pensões de alimentos. O progenitor com quem vivam os filhos e, portanto, que recebe a pensão de alimentos para os filhos, deve declarar o valor recebido a título de alimentos, deve identificar o dependente ou dependentes em causa e o contribuinte de quem paga a pensão de alimentos. Portanto, digno aqui de nota também é o facto de que, por norma, todo o tipo de comparticipação que seja paga à parte, adicionalmente a esta prestação fixa de alimentos, não pode ser deduzida por ambos os progenitores. E, portanto, aqui, por norma, é deduzido o progenitor que vive com os filhos, o que significa que, efetivamente, na minha opinião, há aqui um progenitor que paga alimentos e que não consegue deduzir tudo aquilo que paga, porque, efetivamente, ele paga informalmente a título de reembolso à outra parte, digamos assim. Pronto. Não sei se isto poderia ser de forma diferente, mas o habitual é isto. Portanto, o problema desta questão é que, de facto, infelizmente, muitas vezes a convivência entre os progenitores não é a mais saudável. E, nesse caso, acontecem litígios em tribunal, por exemplo, imaginem até que já está fixada a pensão inicial de alimentos, em um momento para eventualmente aumentar o valor da prestação fixa de alimentos, por exemplo. E, portanto, isto pode ser um problema. E, portanto, muitas das vezes os acordos iniciais prevêem a atualização de acordo com a inflação, ou há acordos que têm o valor de 3% ao ano, mas efetivamente muitas das vezes isto causa alguns litígios, muito embora haja atualizações normalmente nos acordos iniciais. E se não houver previsto no acordo inicial uma atualização, o que acontece, imaginem que a pensão de alimentos começa a ser paga quando o filho tem 2 anos, quando o filho tem 18 ou 20 anos, já passaram muitos anos e se calhar o valor está desajustado se ele não tiver sido atualizado entretanto. Mas, de facto, como eu disse, além da prestação fixa, é habitual fixar-se, portanto, nos acordos de regulação das responsabilidades parentais, na parte em que, de facto, se referem a alimentos, portanto, uma comparticipação na questão das despesas de educação, de saúde e medicamentosas. E com isto, daqui a pouco já passo para a segunda questão, relativamente aos filhos maiores. Relativamente às despesas de saúde, não é difícil percebermos, e medicamentosas, não é difícil percebermos que, efetivamente, imaginem, se o filho tem um problema de saúde qualquer, obviamente que todo o valor que for pago em medicamentos, etc., ou ele foi operado e foi preciso pagar alguma coisa, imaginem que foi acordado metade para cada progenitor, um progenitor paga, normalmente o progenitor com quem vive a criança, e depois o outro vai, portanto, reembolsar de metade do valor. O problema é se esta questão das despesas de saúde e medicamentosas passa a ser um pouco duvidosa. Porque há questões de saúde que, efetivamente, naturalmente, entende-se. Imaginem, deu um ataque de apêndice à criança, tem que ser operada a apendicite, ponto. Mas será que está aqui incluído também se houver um problema qualquer e a criança não gostar do nariz e quiser substituir e pôr um nariz mais bonito? Ou a adolescente, não é? Quer pôr umas próteses, uma prótese mamária, por exemplo, questões estéticas. Isto aqui é saúde, mas claro, é saúde estética. Quer pôr um aparelho ortodôntico porque tem os dentes um bocadinho tortos. Uma coisa é se estiverem a pedi-lo de comer em condições,
isso da própria anatomia. Outra coisa é só a questão estética, porque chateia que tem os dentes da frente um bocadinho apinhados, por exemplo. Estão a perceber o género, não é? Portanto, se não houver um acordo entre os progenitores, isto aqui é dúbio e vai parar a tribunal. Só para terminar esta parte inicial, a questão das despesas de educação. Isto também tem aqui algumas coisas que se diga. Ok, se for comprar os manuais escolares, etc., um computador para a escola, eu julgo que aqui não há grande litígio, ou os cadernos, ou alguma coisa do género. Olha, mas se de repente um dos progenitores decidir que a criança sozinha, não é, ao arrepio do outro, vai para um colégio privado, e se o outro não concordar, ele tem que pagar metade das despesas. Portanto, isto há aqui coisas que são um pouquinho dúbias. Ou então ele quer, sim, eu já vi coisas deste género. Quer comprar uma mochila, mas quer comprar uma mochila a 200 euros. E o outro diz: olha, mas se calhar uma de 40 servia também. E portanto, para que é que vamos comprar uma de 200? Porque o outro supostamente tem que pagar metade. Pois é, e a falta de acordo vai parar a litígios, a ações por supostos incumprimentos. Isto é muito complicado. O mais fácil de controlar pelo juiz de facto é se cumpre ou não a prestação fixa. O mais difícil são os litígios relativamente às outras questões em que supostamente um tem que, portanto, custear metade, mas será que ele tem que custear se ele não concordou? Portanto, isto era o primeiro contributo. O segundo já é muito mais rápido, porque eu já fiz o enquadramento. Relativamente aos filhos maiores, ok, continuamos, ele continua a ser filho, tudo bem. Sabem que em Portugal, a partir dos 16 anos, ele ainda não é maior aos 16, mas ele até já pode ir, pronto, um maior de idade ainda mais. E nós temos muitos alunos que são trabalhadores estudantes e, portanto, coloca-se essa questão. A questão é a seguinte: nos maiores temos este problema. Penso eu, isto não é muito politicamente correto, mas eu vou dizer na mesma. Mesmo que não haja nenhum tipo de obrigação legal, se os pais acharem que os filhos merecem e se puderem, os pais ajudam os filhos. Mesmo que eles tenham 30, 40 anos, os pais ajudam os filhos. Se houver uma boa relação e se os pais puderem. Se os pais não puderem, olha, quem dá o que tem não é mais obrigado, já diz o senso comum. Pronto, mas agora imaginem uma situação, vou-vos pôr o quadro neste sentido. Portanto, já sabe que a lei portuguesa e depois terão acesso aos artigos completos que vão ser publicados nos livros, como capítulo do livro, dos livros de suporte a este evento, do Iberojur, mas pensem, por exemplo, de facto, nessa questão. A lei, de facto, é clara. A lei, a partir de 2015, diz claramente que o filho maior, se ainda não completou a sua formação profissional no momento em que atinge a maioridade ou se emancipe, os progenitores são obrigados a continuar a suportar as despesas com a educação do filho, na medida em que seja razoável, isto aqui vai ser chave, exigir aos pais o respectivo cumprimento. E até aos 25 anos. E desde que ele continue a estudar e desde que tenha aproveitamento académico. Porque imaginem que ele estuda até aos 25, mas anda no primeiro ano, não é? Durante esses anos todos, dos 18 aos 25, anda no primeiro ano. Pronto, aí se calhar não é muito razoável continuar a pagar, não é? Pronto. Mas efetivamente imaginem que o filho ou a filha é impecável, entrou com 18 anos no ensino superior, tem 21, 22, está no mestrado, tudo perfeito, tudo direitinho, muito bem, ok. Pronto, o problema aqui, de facto, isto seria completamente razoável, desde que os pais possam, etc., é que há situações em que, infelizmente, fruto de situações de muito litígio durante os divórcios, os filhos que são alimentados pelo progenitor que não vive com eles, não, então pode ser a mãe, de facto, não tem relação com esse progenitor. E o progenitor é visto como uma simples fonte de pagamento, não é? O multibanco, quando é preciso pagar, faz favor, chega aqui, qual burla lá pai, não é? Pronto, e então o que é que acontece? Acontece que recentemente foi mesmo o Tribunal da Relação do Porto proferiu uma decisão em que de facto retirou a pensão de alimentos a uma filha mãe estudava com base na violação do dever de respeito, auxílio e assistência. Esse acórdão é muito interessante e eu não quero estar aqui de facto a chamar muita atenção para isto, porque isto depois, essa referência ao processo, é um acórdão de 7 de março de 2024, é relativamente recente, há outros, este é o Tribunal da Relação do Porto. A filha maior só via o pai como uma fonte de rendimentos, portanto, interessava-lhe que o pai pagasse a pensão de alimentos a tempo e horas, ok, mas não tinha qualquer tipo de papel. E inclusivamente para as redes sociais dizer que o padrasto é que era o verdadeiro pai, que pai o dela não prestava e portanto
o padrasto é que era impecável. E, portanto, e também o pai tinha um relacionamento com outra mulher, quem teve uma filha pequenina. Essa filha maior não queria saber da irmã, da filha pequenina, não é? Que não tem culpa, que não era filha da mesma mãe, mas não interessa, era irmã na mesma. E, portanto, reiteradamente, essa filha maior violava os deveres de respeito, auxílio e assistência para com o seu progenitor, obrigado a pagar a prestação de alimentos. Depois que os juízes do Tribunal da Relação do Porto não tiveram dúvidas e disseram que o comportamento dela era particularmente grave quando ainda por cima ia para as redes sociais, não é? E agora, hoje em dia, a importância das redes sociais, dizer de facto que o pai não prestava e que o padrasto é que era muito bom. E, portanto, o pai só servia o dinheiro do pai, não é? Basicamente, o pai não servia, mas o dinheiro dele era importante. Com isso, foi cessada a obrigação de prestar alimentos por parte daquele pai, porque de facto houve violação dos deveres de respeito, auxílio e assistência. Portanto, aqui atenção, a jurisprudência e a doutrina, que também já começa a tratar estes assuntos, basicamente diz que, efetivamente, o filho maior, e isso está na lei, e a partir de 2015, efetivamente, isso está claro na lei, e o próprio progenitor obrigado a pagar alimentos é que tem o ónus de provar a irrazoabilidade, e não o filho que recebe alimentos tem o ónus de provar continuar a estudar e com sucesso. O que eu também conheço situações em que, efetivamente, é difícil a esses progenitores que são obrigados a pagar alimentos acompanharem o percurso e saberem se há sucesso escolar, porque se ligarem para a instituição de ensino ou forem lá, como o filho é maior, não lhes são fornecidos os dados, que é uma estupidez, a meu ver, também. Porque se for uma criancinha, sim senhora, carregado de educação, está aqui as notinhas do menino ou da menina. Se for maior de idade, muito embora esteja a pagar, não há tribunal que lhe valha, nem acordo que lhe valha para dizer eu quero ter acesso às notas do meu filho que tem 20 anos, por exemplo, ok? Não é possível. E, portanto, como é que o pai, muitas vezes, o pai ou o progenitor que paga, vai provar a irrazoabilidade se ele muitas vezes tem de mandar oficiar pelo tribunal para saber as notas do filho? Que é muito complicado. Portanto, tem que se ver com cuidado esta questão. Portanto, não me choca nada, efetivamente, que sejam pagos alimentos até aos 25 anos se o filho estiver a estudar, mas é preciso ver estas situações de limite. Portanto, basicamente, naquele acordo que eu referi, só para terminar, diz-se que, de facto, há algumas situações que utilizam a manutenção da prestação de alimentos aos filhos maiores, por exemplo, quando ofenda direitos de personalidade do progenitor, quando incumpre o dever de respeito exigível numa relação de filiação, quando não responde aos contactos do obrigado a alimentos, quando bloqueia das redes sociais, por exemplo, quando não lhe dá informação sobre a saúde e a educação, quando recusa sistematicamente estar a falar com ele e que não se interessa minimamente com a vida do progenitor, como é neste caso, porque ele, pelos vistos, tinha tido problemas de saúde, a filha não quis saber, tinha nascido a filha do pai dela, que era irmã, não quis saber, e, portanto, efetivamente ocorre chamar aqui um instituto do Código Civil, do artigo 334 do Código Civil, que é o abuso do direito, que basicamente traduz esta questão, portanto, aqui o exercício de um direito é legítimo quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social e económico desse direito. E, portanto, com isto termino as minhas comunicações. Dr. Marco Rodrigues, agradeço a vossa atenção e de imediato, se calhar, vamos fazer aqui uma remodelação na mesa, se calhar, porque temos aqui os colegas que já apresentaram. Agora vem para aqui a doutora Telma Reis Martins, da Universidade Católica Portuguesa de Portugal, e o doutor Francisco Marcos Vieira, meu colega da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Porto. Portanto, a doutora Telma, que já vem aqui para a mesa, vai falar-nos sobre os trabalhadores das plataformas digitais na China, da voluntariedade empresarial à figura híbrida institucionalizada. Análise comparada com a Diretiva Europeia 2024-2831. Portanto, agora passarei de imediato a palavra à doutora Telma, que já está aqui ao meu lado, mas acho que ela já conseguiu pôr, não. Estamos aqui a ver se consegue pôr PowerPoint, portanto, eu estava aqui também a fazer um bocadinho de tempo para a doutora Telma pôr aqui o PowerPoint. Qual é? Esse Só um para minuto. baixo? Só um minuto. Qual? Neste? A ver se conseguimos. Perfeito. Ok. Tá? Pronto. Portanto, fala agora a doutora Telma e depois a seguir vem o doutor Francisco, fala a seguir, vem aqui já para a mesa. Portanto, obrigada e até já. Espero que estejam a ouvir-nos lá em casa. Se não estiverem, digam alguma coisa, por favor. Escrevam aí no chat. Obrigada. Você vê onde é que é a câmera? Aqui. Aqui.
Olá, boa tarde. 6 anos depois, cá estou eu no Ibera Júnior novamente, com uma temática que é parecida à que eu trouxe desde 2019. Tem a ver com o vínculo ou não dos trabalhadores das plataformas digitais. Eu sou advogada, sou mestre em Direito dos Negócios da Empresa pela Universidade Católica, pós-graduada em Direito do Trabalho e trabalho, não sei. Okay, pronto. E trabalho desde 2015, sou International Buyer Assistant na República Popular da China e é por isso que eu sou uma aficionada por estas temáticas e vem no seguimento daquilo que eu tenho pesquisado e sobre este tema. Então, o que é que eu trouxe aqui em 2019? Em 2019, 2020, eu publiquei 2 artigos sobre o que é que se estava a passar a nível legislativo na China, nomeadamente com a implosão que foi as plataformas digitais. Pronto. E aí eu apresentei o caso que era a Didi, que é lá a Uber. E o que é que acontecia na Didi? Eu estive lá a trabalhar, comecei a usar os aplicativos e começava a meter conversa com os senhores para tentar perceber quais eram as condições de trabalho deles. Pronto. E sempre havia mais empresas, obviamente, mas os da Didi eram aqueles trabalhadores motoristas bem dispostos. Porquê? Porque eles tinham o seguro de acidentes de trabalho era pago pela Didi, tinham descontos em ginásios, que eu achava incrível, descontos em ginásios, spas, davam-lhe o dia de anos, de aniversário. Pronto, eu achei aquela empresa incrível. E procurei, como sou um bocadinho académica, procurei saber se isto tinha alguma norma legal, pelo menos na zona de Pequim, que obrigasse a nível governamental as empresas a ter estes mínimos. O que é que eu constatei? Que não havia obrigação legal na lei trabalhista chinesa, nomeadamente naquele cantão, sobre as empresas tecnológicas que estavam a botar no mercado de darem este tipo de benefícios. Mas acontece que a Didi, toda a gente queria trabalhar na Didi e eram milhões de trabalhadores. Pronto. E nesse sentido é que eu escrevi o artigo. E sabe, nós importamos tanta coisa da China. A Uber estava a chegar, 2019. Também comecei a fazer trabalho de campo aqui usando o aplicativo e perguntando como é que era, se eles eram trabalhadores dependentes ou trabalhadores independentes. Sabemos que o nosso Código de Trabalho português tem aquela dicotomia. Ou estamos a falar de trabalhadores com contrato de trabalho, não é? Pronto, que é as pessoas ou os nossos pais dizem que é o mais seguro, não é? Os trabalhos para a vida, com descontos à segurança social, e os trabalhadores independentes que trabalham, fazem as suas contribuições, mas não têm a subordinação jurídica, pronto, e eles próprios são o seu poder de direção, pronto. Essa dicotomia, apesar de termos, de Portugal ter alterado e ter atualizado essa dicotomia com o florescer destas plataformas digitais, e que o fez, teve que o fazer, porque o artigo 12 do Código de Trabalho estava completamente desatualizado, e então, a nível legislativo, regularam e fizeram uma alteração e editaram o artigo 12 e o 12A, que prevê uma série dos indícios de laboralidade só em relação à plataforma, para as plataformas digitais. A verdade é que, não sei se têm experiência nisso, mas eu também acho aquele artigo 12A um bocadinho estranho. Pronto. Isto para dizer uma coisa, que é, na China, voltando da China novamente, a China aprendeu. O que é que eles disseram? Não, há aqui a Didi que está a abrir aqui um precedente. E eles, há uma zona cinzenta, porque alguns trabalhadores que trabalhavam com a plataforma não queriam ser patrões deles próprios, queriam ser trabalhadores independentes. Outros queriam ser trabalhadores independentes e por isso ter aquelas valias todas. E o governo, o governo, o comitê, o que é que fez? Disse, vamos pegar neste exemplo e vamos ter que regular isto. Porquê? Porque começaram a haver imensos acidentes.
acidentes com entregadores de alimentos, e depois a responsabilidade nunca iam-se imputar a responsabilidade do seguro de responsabilidade civil à empresa, se o trabalhador tinha que ter um seguro de danos próprios. Pronto, e então começou em 2020, houve o primeiro guia que reconhece o vínculo laboral incompleto, que é tal que eu chamo da figura híbrida. Nem é carne, nem é peixe. Pronto, é um contrato de trabalho, é uma relação laboral que vai buscar um bocadinho da flexibilidade do prestador de serviços com os mínimos olímpicos do contrato de trabalho. Em 2023, aquilo continuava, porque aquilo está organizado por cantões, continuava a haver imensa confusão, nomeadamente uma confusão muito grande em Pequim. Sentiram necessidade de regular melhor isso, mas sempre com base no exemplo da Didi. Em 2024, a jurisprudência disse: nós temos que pôr mão nisto, liberdade sim, mas algumas não era bem liberdade, porque sabíamos que há controle do algoritmo e pronto, e começou-se a ver que as máquinas mandavam um bocadinho os trabalhadores, até que em 2026 há um diploma legal na China que estabeleceu, com base na inspiração da Didi, um salário mínimo, em que os trabalhadores das plataformas têm direito a um salário mínimo, a um seguro e à desconexão. Isto aqui era o que eu estava a dizer há bocadinho. Temos aqui 84 milhões de trabalhadores das plataformas digitais em que zero tem vínculo formal. Ou seja, é aquela situação do quero ter um contrato de trabalho, mas estas pessoas vivem bem assim. Benefícios indiretos, pausas obrigatórias, salários compatíveis com mínimos locais, seguros comerciais para acidentes e saúde. E lá está, esta intervenção estatal que eles começaram por ser um miminho aos trabalhadores, e eles quase que abriram um precedente na legislação, em que os outros concorrentes e outras plataformas também vieram beber desta voluntariedade desta empresa. E nós temos, como sabem, nós temos que Portugal e Espanha, temos aqui a nossa diretiva que tem que ser transposta até dezembro deste ano. Acontece que, não sei se vocês já estiveram atentos a estas temáticas e se já estiveram com atenção à diretiva, mas a diretiva parece que não está a interpretar e sensível à realidade de hoje. Nós não podemos continuar a aceitar esta dicotomia e o modelo binário. Pronto. Continuamos a pôr mais indícios de laboralidade, continuamos ou tem contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços. Pronto. É mais do mesmo. Aqui, o que é que eu faço o paradigma? Pronto, nós importamos muita coisa da China, não é? Pronto. Se calhar mais de metade dos objetos que aqui estão vieram de lá. A verdade é que nós, como importamos tanta coisa, se calhar podíamos beber um bocadinho do que é que se lá está a passar, não é? Nós estamos a falar de milhões de pessoas, estamos a falar de centenas de milhares de plataformas de toda a espécie, em que as pessoas têm um mínimo de proteção, têm um seguro, têm um mínimo, um salário mínimo reconhecido e sabem, e mesmo com a transição da diretiva que vai ser no final deste ano, não me parece que saiamos desta dicotomia. O que é que, na resposta, que sou uma leiga, não é? Sou uma entusiasta destes temas, o que é que eu sugiro? Sugiro a Europa, neste caso, Espanha, Portugal, inspirar-se nesta e refletir se é possível, com a nossa economia, atenção que estamos a falar de um gigante mundial com a Península Ibérica, que sabemos que está a atravessar uma situação completamente difícil, sendo que estamos no mundo todo, por causa da questão da guerra, mas estamos a falar o panorama global, estamos todos em mesmo pé de igualdade. Pronto, uns estão a sofrer mais que outros, mas a verdade é que eu acho que deve ser repensado esta dicotomia. Nós não podemos. Há a zona cinzenta. Há a zona cinzenta desde que começaram a existir as plataformas aqui em Portugal e em Espanha. Inclusivamente, não sei se têm essa noção, eu tenho acompanhado a jurisprudência. A última que nós temos até é bastante interessante, o Tribunal da Relação de Évora, que diz que o estafeta da Globo é trabalhador trabalhador subordinado à Globo. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. E, portanto,
O que é que eu sugiro? Sugiro que o nosso legislador pegue na diretiva e que consiga fazer uma interpretação atualista, que consiga perceber que, se calhar, o modelo binário que nós estamos habituados e que estudamos em direito de trabalho, ou é carne ou é peixe, há ali zonas cinzentas. E essas zonas cinzentas, nós temos que proteger esses trabalhadores de abusos da entidade, de carências económicas, que sabemos que existem. E, portanto, o meu contributo seria esse, que era em dezembro de 2026, é a oportunidade para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, inspirar-se no modelo chinês, que está a funcionar muito bem, segundo a minha experiência, e fazer melhor do que estarmos aqui nestas zonas. É isto. Obrigada. Muito obrigada, doutora Telma Reis Martins, um gosto ouvir a sua apresentação, muito interessante. Tinha ficado curiosa porque é que era a falar sobre a China, mas depois percebi. Agora passaria então a palavra ao doutor Francisco Marques Vieira, aqui um ilustre colega da STEC. Ele vai falar do princípio da especialidade, entretanto ele vai ligar ali o PowerPoint, do princípio da especialidade e as novas ordens de produção e de conservação de prova digital em processo penal. Portanto, aqui um tema também bastante interessante. Relativamente aos outros oradores, Belém Lara Rocha, João Felipe Moreno e Marcela Camargo não estão cá presentes e, portanto, o doutor Francisco Marques Vieira fará a última apresentação do nosso painel. Vamos só fazer aqui um compasso de espera enquanto ele está ali a tentar colocar os PowerPoints e, entretanto, falará então o doutor Francisco Vieira, deve estar quase. E depois, no final, abrimos espaço de debate. Lá em casa, se estiverem a ouvir-nos corretamente, espero que sim. Se não estiverem, digam-nos alguma coisa, mas eu penso que estará tudo ok. Agora, se calhar, trocam de lugar aqui os meus colegas. Vem o doutor Francisco. Obrigada. Ficam agora com o doutor Francisco. Ora, muito boa tarde. Obrigado pela apresentação. E uma vez que parece que não encontramos um dos colegas que aqui apresentar, eu tenho mais tempo. Mais ou menos. Vou falar sobre o princípio da especialidade destes novos instrumentos criados para fazer face à recolha de prova eletrónica, digital, se quiser, que está, digamos, espalhada, que nunca sabe muito bem como. Ele sabe que a União Europeia criou o regulamento de 2023-2043, cria precisamente essas duas ordens, esses instrumentos, a Ordem Europeia de Produção e a Ordem Europeia de Conservação de Prova Eletrónica, no que respeita à recolha transnacional dessa prova. E, como vamos já ver, também acompanha este pacote, que é o pacote conhecido como Wet Evidence Package, acompanha com uma diretiva que impõe a entidades privadas, empresas, associações que têm essa informação, a obrigação de designar representantes para que possam depois corresponder a estas ordens de produção e de conservação de prova. Estamos mesmo a falar de futuro direito, não um futuro longínquo, mas um futuro próximo, porque em agosto deste ano entrará plenamente em vigor este regulamento e cessa o tempo que os países, os Estados-membros tinham para transpor a diretiva, e vamos ver como é que se vão, esta diretiva, este regulamento, deixem-me falar do que é o regulamento que vamos falar, portanto, da Ordem Europeia de Produção de Prova Digital, ou eletrónica, se quiserem, é uma mudança de paradigma perante o que nós estamos habituados. Porquê? Porque é um instrumento, diferentemente do atual que temos, é a Ordem de Investigação, que serve para isto, não é próprio para isto, serve para isto, mas serve para muito mais, para outro tipo de produção de prova, mas que é demorada. Uma Ordem Europeia de Investigação cumprida, quando é o Estado português, como Estado emissor, dizem as estatísticas que não demora à volta de 5 meses, nunca menos de 5 meses a ser cumprida. E, portanto, com esta mudança de paradigma, qual é? Não é um Estado pedir a outro Estado que ordene uma entidade local a produzir a prova e depois devolver ao Estado, para o Estado
é o Estado, portanto, o Estado executor para o Estado emissor. Não, agora, e esta é que é a grande novidade, é o Estado, uma autoridade judicial de um Estado-membro, pedir diretamente a uma entidade privada que está num outro Estado-membro e que tem prova eletrónica relevante para um procedimento criminal, para um processo criminal. Estamos a falar dentro da União Europeia. Ora, a ideia é que, ao invés de demorar meses, demore dias. Está regulamentado. Além de que também tentamos passar uma outra dificuldade, que é de pedir a uma entidade privada, normalmente privadas, empresas multinacionais, para produzir prova, para entregar prova que tenham. Isso depende, não estamos regulados, depende da boa vontade delas de corresponder. E depois depende também de elas terem a prova guardada em servidores da própria União Europeia. E, portanto, uma das respostas é sim, nós trabalhamos aqui, mas não temos aqui nada guardado e, portanto, não podemos responder, não podemos dizer, nem sabemos onde é que está a prova digital por natureza, pode estar perfeitamente dispersa por várias pessoas. Isto terá que acabar, porquê? Porque agora a obrigação é, não interessa onde uma entidade reguarda e onde tem os seus dados, os dados dos seus clientes, se for o caso, porque o representante, tem que haver um representante que vai ter que responder a esta ordem e diretamente enviar para o outro Estado-membro que fez o pedido. Ora, facilidades. É bom para a investigação criminal, é bom para o acelerar dos inquéritos, mas, como sabem, quando se trata de prova em procedimentos criminais, não vale tudo. Há que garantir que os processos punitivos são processos justos e, portanto, há todo um conjunto de obrigações legais que não é só por estar na lei, mas porque temos exigido o Estado, somos um Estado nacional, digamos, que há determinados direitos e garantias que devem ser salvaguardados para termos não só uma justiça rápida, mas uma justiça boa, uma justiça penal eficiente. Isto está mesmo a ver que pode causar algumas perturbações nesse tipo de processo justo e nesses direitos fundamentais dos cidadãos. Uma das formas que normalmente funciona como salvaguarda de algum meio, neste domínio do direito criminal e da cooperação internacional das matérias criminais, é o princípio da especialidade. E é sobre isso que trata o meu, digamos, este estudo que fiz. O princípio da especialidade é mais conhecido nos problemas de extradição, na procura de condenados ou na extradição de juízes de um país para outro, mas no que respeita à recolha da prova, significa o quê? Significa que a prova obtida através de uma cooperação internacional, portanto, obtida a pedido a um Estado estrangeiro, só pode ser usada para as finalidades, para os fins, para os processos para os quais foi pedido. E não pode ser depois usada noutro tipo de processo ou com outras finalidades. Isto é um princípio, a especialidade é um princípio tradicional no que respeita à cooperação internacional em matéria criminal, ao par de outros que aí estão. É um princípio que tem por base a ideia da soberania de cada Estado e a confiança que tem quando trabalha com outros Estados. O que isto quer dizer, basicamente, é o que ter controle do que se passa dentro do seu território, vamos simplificar este conceito de soberania, no que respeita à questão digital, que se controla o que se passa, mas que quando alguém lhe pede colaboração, neste caso de recolha probatória, ele confiar que o que vai entregar vai ser precisamente e só para aquilo que pediram. E não vai ser feito um uso indiscriminado, ou até persecutório, ou até transferir essa informação para outras entidades ou outros Estados-membros. E, portanto, o princípio de especialidade garante mesmo e, no fundo, promove essa confiança entre os Estados e, simultaneamente, como é evidente, se ainda há uma palavra a dizer do Estado onde é produzida a prova, essa palavra tem que ser também de controle da legalidade e, sobretudo, dos direitos dos cidadãos visados. Ora, como é que isto então... só mais uma nota muito rápida. Isto não é um princípio raro, não é um princípio incomum e agora
lembrarmos de falar, eu lembrei de falar dele, não. É um princípio que vem sendo previsto em várias convenções e tratados internacionais relativos à cooperação criminal e, sobretudo, sobretudo já no tempo mais usar este princípio, mas também a escolha da prova. No âmbito das Nações Unidas, Convenção contra o Tráfico de Droga, Convenção contra o Terrorismo, e chama a atenção para a Resolução 79.243 de dezembro de 2024, é a última, uma resolução das Nações Unidas de combate ao cibercrime, portanto, as Nações Unidas, para todos os países que vêm escrever, e que inclui o princípio, expressamente, numa das normas, o princípio da especialidade. Dentro da Europa, não se leia União Europeia, dentro da Europa, as convenções que tratam também destas matérias de auxílio nas matérias penais, bem sempre, volta e meia, é incluída uma cláusula da especialidade. Chamo-que a atenção, tem a Convenção de Cibercrime, é evidente, a Convenção de Budapeste, a própria Convenção Europeia em auxílio mútuo, que já havemos falado aqui há um bocadinho, que também tem uma norma que expressamente, artigo 23, expressamente fala da especialidade, e chamaria ali a atenção para aquela minha última nota, 2018-2023, porque aqui vai dar mote ao que irei dizer a seguir, que é o seguinte, é que o legislador europeu, no procedimento de feitura deste regulamento, chegou a prever a cláusula da especialidade do seu projeto. Artigo 12, salto eu, a linha B do projeto, cláusula de especialidade, que depois, na votação final, portanto, na versão final, que vai ser aprovada, que origem ao regulamento que aqui estamos a tratar, o 2023 e o 1543, deixou de existir. E a primeira pergunta que eu endereço depois neste artigo, mais desenvolvidamente, é saber se o regulamento, este regulamento, relativo à obtenção de prova eletrónica, deve respeitar esse princípio da especialidade. Bem, há alguns argumentos contra, porque estamos a falar agora só ter uma União Europeia, não é? Um espaço comum de justiça que se pretende uma maior, cada vez maior integração dos Estados-membros, em que o reconhecimento mútuo entre as decisões de cada Estado é um valor a promover, e isto parece ser incompatível com a especialidade. Reparem, o espaço comum de justiça e o princípio do reconhecimento mútuo, no fundo, vem dizer o quê? Que cada Estado-membro deve tratar um pedido de um outro Estado-membro como se fosse um pedido interno, um pedido de uma autoridade judicial do seu próprio país. Ora, se o Tribunal Português pedir a uma entidade portuguesa uma determinada produção de prova, a entidade portuguesa não vai dizer sim, toma lá, mas só pode usar para isso. Não vai pôr uma restrição. Ora, se este é o espírito da União Europeia, então parece que não faz sentido que um Estado da execução diga, toma lá a prova, o Estado de execução, neste caso vamos ver que não é bem um Estado, mas por meia razão, maiores são as preocupações quando é uma entidade privada, vai dizer, vai impor restrições. Aliás, podia-se até considerar isso uma interferência injustificada nos assuntos internos do Estado de pé. Toma lá, mas olha, eu é que sei o que é que vais fazer por mim. Parece-me que existem também boas razões para se aplicar o princípio da especialidade. E, em primeiro lugar, desde já, não parece que a opção do legislador retirar essa cláusula da versão final do regulamento possa indiciar que não quer que ela se vigore. Pode muito bem, esta é a minha opinião, depois há alguns argumentos que eu apresentaria, mas pode, na minha opinião, ter que dizer que o legislador não quer repetir o que deve ser evidente. Isto não é uma regra da especialidade, é um princípio da especialidade, um princípio, como outros princípios tradicionais, conforma a cooperação internacional em matéria penal. E que até, eventualmente, pode servir para aprofundar mesmo essa relação de confiança. A existência de um princípio da especialidade, não existência, aliás, não existindo o princípio da especialidade, ou seja, que restrinja a utilização daquela prova para aquilo que foi pedido, ou pelo menos aquilo relacionado com o que foi pedido, pode, pelo contrário, pôr em causa a própria confiança entre Estados-membros. Então, se eu trato como o meu pedido, mas tu dizes para uma coisa que não me quiseste dizer, isso pode minar completamente o próprio conceito mútuo e o próprio fundamento do espaço comum de justiça.
mais aquilo que eu dizia há bocadinho também, que é, note-se que na ordem europeia de produção de prova, a ordem europeia de conservação não perturba nada, porque só diz guardem, não apaguem a prova. Pois o que interessa e tem que seguir uma ordem de produção. E na ordem de produção é que se pode pôr em causa este problema. Na ordem de produção, não é dirigida, este é o grande shift, foi uma grande alteração de paradigma, não é Estado membro. É dirigida a uma entidade privada que está num Estado determinado Estado membro. E, portanto, que garantias é que temos? As garantias de legalidade, vamos chamar-lhe assim, do processo justo, são muito menores que se estivesse a pedir a uma autoridade judicial que por si só já fazia um crime. Portanto, não é o que acontece. Ora, se não temos o princípio de especialidade, pelo menos para saber como, eu chamo-lhe contenção de danos, epá, se isto correr mal, pelo menos só estraga esse assunto, não contamina toda outro tipo de prova. Portanto, eu entendo que sim, que faz sentido e que se aplica ao regulamento. Claro que um positivista pode dizer melhor, mas e como? Qual é o fundamento legal? E esta é a minha última pergunta. Então, como é que justifica? Eu tentei um esforço de interpretação, lembrando das aulas de introdução ao direito, que estão no hashtag também, e o que é que eu acho? É que, de facto, trata-se de um princípio que decorre de todo o ordenamento jurídico, ou acervo jurídico, se quiserem, da União Europeia sobre os assuntos aqui tratados. O próprio regulamento dá-nos pistas. O próprio regulamento, portanto, o 1543 que aqui estamos a falar, no artigo 1º diz-nos que tem que ser respeitados os princípios e os direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais e no artigo 6 do Tratado da União. E que o próprio considerando 14, explicando, digamos assim, o sentido desta remissão, diz, atenção, estamos perante matéria de dados, a prova eletrónica, eu não diria 100%, 99% são dados pessoais, dados vacinantes, dados que podem não ser, conteúdos serão certamente, se calhar, dados pessoais, e portanto também valem aqui o regime jurídico da proteção dos dados pessoais. Estamos a falar do quê? Do RGPD, do conhecimento do RGPD, estamos a falar da diretiva do Law Enforcement, a nossa 180, 2019-180, e mesmo a e-privacy, as quais protegem, precisamente, elas existem, uma das razões de existir é a proteção da circulação de informação. A circulação de... Ora, esses princípios, quer da Carta, quer do Tratado, quer do acervo jurídico da proteção de dados, inclui os princípios da proporcionalidade da necessidade. Aliás, o próprio artigo 5 também da ordem, do regulamento que estamos a falar, prevê que esta ordem europeia tem de ser necessária e proporcional ao objetivo do processo de onde emana o pedido. O artigo 32, como outro considerando, diz que estas novas ordens não podem dedicar princípios e direitos que resultam de outros tratados, e aqui eu chamo a coação, a Convenção da União Europeia do Auxílio Judiciário mútuo, que inclui expressamente o tal artigo 23 que eu falava há um bocado, uma cláusula de especialidade. Por causa desta especialidade, artigo 23, para onde remete, por exemplo, o artigo 60 da LED, portanto, da diretiva do Law Enforcement. O nosso, em Portugal, foi transposto pelo Lei Salveiro 59 de 2019. Ora, e sendo assim, concluía então, para não nos passar muito mais, antes do meu obrigado por a conclusão, é de que sim, acho que tem que respeitar, porque temos que respeitar as regras relativas à proteção de dados pessoais, temos que estão incluídas também no regime que resultou da diretiva do Law Enforcement, em virtude da artigo 23 da Convenção de Auxílio Mútuo. Não é claro, não é evidente aqui um princípio de especialidade puro, ou seja, a proibição é total, mas eu chamaria mitigar, que é mais ou menos a interpretação do artigo 23. Significaria o quê? Essa prova eletrónica recolhida tem que ser dado pessoal. Se for dado pessoal, só pode ser usada no processo para o qual o processo foi pedido, só pode ser usada noutros processos penais, porque a Law Enforcement é para investigação criminal, processos penais diretamente relacionados, e depois, claro, naqueles casos de ameaça pública, ou o mais evidente, pedir o consentimento ao próprio Estado de execução. E se assim for, não são postos em causa nem o conhecimento mútuo,
nem a confiança. E mais, promove-se a integração e a confiança nestes novos instrumentos. Se têm alguma pergunta, digam, porque eu sei que foi um bocadinho depressa, mas parece-me que deu para limitar. Muito obrigado por terem ouvido. Muito obrigada. Aqui ao meu colega, o Dr. Francisco Vieira. Não sei se alguém tem alguma questão a fazer, alguma observação. Caso também, se quiserem dizer-nos alguma coisa, podem escrever no chat, no bate-papo, se quiserem. Portanto, estamos ao dispor. Aqui na sala, alguém quer dizer alguma coisa? A colega aqui. Força. Eu vim aqui em visitas de estudo para aprender com os senhores professores. Costumo dizer que sou uma aplicadora de direito todos os dias e sou uma aficionada por andar a investigar coisas diferentes. Eu queria, primeiro, tenho aqui uma dúvida que fiquei aqui do Francisco, por acaso, por causa de um processo, também tive que pedir isso ao tribunal, ele oficiou outro país. E pronto. Em relação ao princípio da especialidade, Sim. nós temos aí casos muito conhecidos. Temos os Panama Papers. Aquilo desdobrou 5 anos de processos. Pois. Não foi? Pronto, ou seja, aquilo foi uma colaboração também. Também acho que foi do Médio Oriente, do Dubai, pronto. Foi um pedido de colaboração também entre entidades. E depois mandaram informação e aquilo desdobrou-se por uma série de matéria, não é? Informação que estava guardada, não é? E que serviu para aquele pedido, veio a informação toda e depois aquilo depois começou com fugas de informação, já sabemos, não é? Pronto. E aquilo deu para uma série de processos. E ainda hoje estamos a discutir alguns. Pronto, temos a senhora de Angola, da Sonola, Isabel dos Santos, sabe-se lá onde, com mandatos de cura, sabemos disso, basta ver as notícias. A questão é, eu, analisando a sua apresentação, eu fico muito na dúvida sobre a aplicação ou não do princípio da especialidade, se eu posso colher, se eu vir cá ali mais indícios para abrir outros inquéritos, eventualmente, não é? O órgão de polícia criminal, o Ministério Público, se posso ou não. Porque, lá está, estamos aqui em conflito de direitos fundamentais, não é? O direito à justiça, mas também o direito à não incriminação, não é? Pronto. Eu tenho muitas dúvidas. Creio que o Dr. Francisco deu a sua opinião. Mas consegue, e se calhar, Sim. que consigo, se calhar, vejo do outro lado. Acho que eu percebo a questão do princípio da especialidade, pedimos para aquela situação em concreta, há mais informação, e eu acho, uma questão que eu ainda estou naquela fase de deslumbramento, acredito na justiça, pronto, ainda estou nessa fase, como dizem os meus colegas de escritório, ainda estou nessa fase, e portanto não me choca nada da especialidade ser um bocadinho sacrificado para esse senso de justiça, mas queria ouvi-lo sobre. Muito obrigado. Esse é um problema, é primeiro saber como é que isto vai funcionar. Pois. Porque, de facto, há aqui uma mudança de paradigma que é o pedir entidades privadas. De qualquer forma, não quero fugir à sua pergunta. Por que é que existe esta regulamentação? A ideia que eu disse muito rapidamente, falando do não vale toda a justiça criminal, é porque é preciso controlar precisamente os direitos. Porque é que temos que saber tudo e mais alguma coisa? Porque é que toda a informação tem que ser recolhida para depois escolhermos o que nos interessa? Isto não deve ser assim. Deve ser assim porque nós todos temos direito a pelo menos algum nível de privacidade. É evidente que não pode também limitar, ou pelo menos limitar de forma proporcionada, o andamento das investigações criminais. O que é que eu acho que o legislador deve ter feito? Eu acho que o legislador deve ter feito, aliás, isto é muito discutido, encontra muito mais artigos, este é novo, não é? Mas encontra muitos artigos sobre esta questão da especialidade, a propósito, por exemplo, da Ordem Europeia de Investigação, cujo diploma final também não inclui uma cláusula de especialidade, mas, tanto inicialmente, houve uma divisão, mas muitos autores, sobretudo académicos, vamos dizer, dizem que se deve aplicar. O legislador europeu devia ter tomado devia ser mais claro e devia ter colocado lá, porque isso é uma garantia. Repara, a garantia em que medida? A garantia vai ser neste sentido, saber se depois, em cada Estado membro, aquela prova que foi obtida
é de prova válida. Nós temos regras de prova proibida. Não é? Nós, mesmo cá dentro do país, não podemos pedir o que nos apeteça. Poder pedir pode-se. Se ela é válida ou não, não podemos. E depois, quando ficamos muito chateados, nós tribunais vêm dizer, afinal, a prova não deve servir. E é um escândalo. Porquê que é um escândalo? Porque deixou-se o processo chegar a recurso para que se puder dizer uma coisa que é evidente, porque as coisas não são evidentes, muitas vezes, que afinal isto é. Lá está, estamos aos advogados que foi muitos recursos. Isto é para clarificar, não é para impedir. Reparem que o princípio da especialidade que o artigo resulta, da minha perspectiva, não é puro, não é dizer vai para esse processo e tu agora, se queres fazer alguma coisa diferente com isto, tens que ter autorização, tens que pedir consentimento ao Estado de emissão. Porque se calhar, se também pedisses, se é tudo tão rápido como já está na diretiva, que fala assim 8 dias e 5 dias, se calhar também não ia mal ao mundo pedir esse consentimento. E se for uma coisa legítima neste sentido, não é possível ver o conceito de legitimidade, mas legítima neste sentido, de que também o Estado de produção perceba que aquilo é um desenvolvimento sério, justo, de uma investigação criminal, ele consentiria. Mas reparem que mesmo assim não é proibido essa transferência. Tem que ser evidente um processo penal. E isto porquê? Porque, como sabe, processos contravencionais têm outro tipo de regulamentação. E, ao nível da União Europeia, isto ainda se complica mais. O que é crime, por exemplo, na Bélgica, por exemplo, um cartel, na nossa casa é uma contravenção. E, portanto, como é que vamos fazer isto? Vamos abrir uma investigação dizendo que é criminal. Pedimos isto à Bélgica, a Bélgica, ou uma entidade, seja na Bélgica, a Bélgica dá-nos essa informação e depois nós transferimos para um processo de contravenção, porque aqui dentro não podemos fazer. É este tipo de fraude à lei que se pretende evitar e que se pretende controlar. Aliás, no que respeita à informação de dados pessoais, em massa, temos aquela problemática dos metadados. Isso muita gente beneficiou. Mas deixe-me só dizer mais uma coisinha a respeito da sua pergunta. Eu não queria entrar em casos concretos, mas mais porque podem colidir com processos que eu tenho a correr no meu escritório. Mas, quando fala, por exemplo, do Panama Papers, os Panama Papers não aparecem em resultado da investigação criminal. São milhares e milhões de informação recolhidos por um consórcio de investigação jornalística. Mas está uma já não se sabe muito bem de onde é que eles estão. Ora está. Isto é uma Ali coisa. é uma fuga qualquer, não se sabe. Os jornalistas dizem que não, que eles não Exatamente. se jogou por uma entidade qualquer. E é exatamente esse tipo de problemas. E eu, como processualista penal, julgo que o legislador tinha que clarificar. Não é para proteger os gatunos e travar as investigações. É para tornar as coisas claras. Não vai haver problema de passarmos 10 anos a investigar um processo e alguém dizer, espera aí, mas isto começou com esta coisa. Isto é nulo, anula-se todo. Ou o oculto, que é o problema que vai colocar também agora com essa coisa das provas da inteligência artificial. O que é oculto? Porque a gente não pode saber de onde veio, como veio. Então agora soma isto. Prova eletrónica. Sim. Uns e zeros. Né? Que facilmente, muito voláteis e facilmente alterados. Se eu não posso controlar de onde veio, como é que eu posso dignamente aceitar aquilo como prova válida? E, portanto, estes dados são para evitar essas discussões. Se calhar até tudo direitinho, se calhar até tudo toda é válida, foi bem preservada, não foi alterada. Mas é como é César, não é? E quando nós entrarmos se formos permissivos, porque é para um caso que é justo e sério, deve ser usada para um processo que não é justo e sério, nós não percebemos e daqui a pouco. Não vai estar direito. Só um exemplo final. Escuta telefone. Fulano tal quer escutar a mulher. Aí, eu vou introduzir este telefone aqui neste processo e este pessoa vai passar a ser um alvo legítimo, validado pelo juiz, porque o juiz nem vai confirmar quem é o número,
pode pensar que é mais um número de telefone de um dos que vão ser investigados e eu vou conseguir, neste processo, saber o que é a minha mulher. Eu, investigador, ou o advogado, ou outro sujeito de processo, vão saber o que é que... Isto aqui não é. É vida prática, é vida a acontecer. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta. Eu vim aqui em visita de estudo Força. e gostei muito deste painel. Pronto. Eu queria fazer um brainstorming, ou pelo menos tirar uma ideia ali com a doutora Filipa, sobre a questão do direito à desconexão. Tinha um caso, participei num caso que era o seguinte, e isto aqui, lá está, isto é bom porque põe-nos todos a pensar, não é? Pronto. Imagina este caso, estamos a falar de uma empresa multinacional em que há uma trabalhadora que tem a categoria profissional de assistente de direção. Pronto, tem aquele contrato de trabalho válido, preenche aquele artigo 12, todos os indícios da laboralidade, está tudo bem. Pronto. Essa empresa, pronto, imaginemos que ela tem um vínculo laboral de 10, 12 anos. Essa empresa começou a exportar para a Índia. O uso horário é completamente diferente. Pronto. O board lá da empresa reuniu com ela e com outros assistentes de direção e disseram, e tal, atenção, para o sábado, por causa daquelas religiões e não sei o quê, olha, eles não, a partir da sexta eles deixam de nos mandar orçamentos e cubicagens e coisas. Mas vocês depois não se esqueçam de ir ao vosso e-mail e mandar ou dar-me a mim pelo WhatsApp o report sobre se a fatura X está pendente, se vamos avançar com o contentor Y, Z. Pronto. Estamos aqui a falar de 3 trabalhadoras. Começou por ser 15 minutos que ela tinha que tirar lá do ginásio que ela ia ao sábado. Não é? Agora, a coisa estendeu-se mais, porque até antigamente só arranjaram um fornecedor na Índia, mas aquilo tem tão bom material que eles agora têm para aí 7 ou 8 fornecedores, ou seja, há os follow-ups, às vezes vem sábado à noite, no domingo, sendo que uma das trabalhadoras, num domingo específico, não deu follow-up ao chefe, porque tinha a festa de anos do irmão, não sei o quê. A questão que eu faço a nós aqui todos, que somos trabalhadores ou trabalhadores independentes, e pronto, e já assistimos nisto com família, pronto, pessoas que andam com o tablet, tipo, para trás, eu próprio falo, não é? Pronto. A trabalhadora, será que, pronto, isto é tipo uma penumbra de informalidade, porque é tudo WhatsApp e tal, mandei follow-up, mas a verdade é que está aqui em causa o tal direito à desconexão. Pronto. Uns 5 minutos, começaram os 5 minutos ao fim de semana, ao sábado, agora já são 15 minutos e meia hora, uma hora, porque as empresas os clientes foram aparecendo. O domingo ela andam a pensar que vão ter que iniciar um processo porque ela não deu o follow-up ao chefe, porque assim eles até punham tudo no mesmo contentor, ou seja, viram que aquilo dava uma média de 20 mil dólares que a empresa perdeu por causa de não ter junto uma encomenda à outra. O que é que a doutora acha? Acha que há matéria para ela assim surgir de uma forma formal contra esta empresa? Ou como é que ela pode, informalmente, neste ambiente informal, que é tudo muito informal, até vão todos para o paddle, pronto. O que é que a doutora acha? Qual é que pode ser a posição dela e mais 4 ou 5 trabalhadoras na mesma situação? O que é que elas poderão fazer para fazer valer este direito? Filipa, venha para cá, senão em casa não ouvem. Fez-me pensar em várias coisas agora ao mesmo tempo, realmente. É uma questão complexa, prática complexa, porque a lei não nos diz propriamente dito e expresso quais são as situações em que então o empregador pode contactar o trabalhador, excepcionais, e nós falámos em sala de aula quando há um incêndio na fábrica, cheia dessas situações. Portanto, aí, apesar de fazer parte das funções dela, se calhar não faz parte do horário de trabalho dela, portanto, não cumpre. E há o processo disciplinar, estamos a ir contra aquela ação discriminatória do artigo 25, que está a prejudicar alguém que só está a usufruir de um direito seu. Portanto,
Isso é tão informal como isso, não é? Porque é Exatamente. informal, mas deixa um rastro de prova digital. Exatamente. que é- Enquanto a prova vai digital ser é incrível. impecável, É incrível. Agora, a questão, sabemos perfeitamente que nos processos de trabalho temos a prova digital, que isso é votável e é ótimo. Só que temos a questão da prova testemunhal, que se ela avançar para algum processo laboral contra a entidade empregadora, os outros colegas querem é manter o trabalho Claro. e não vão lá dizer não, eu também sou vítima disto, ou eu também vi isto e acho isto tudo um disparate. Que é outra questão que a minha orientadora professora me deu mesmo esta matéria. Nós, se calhar portugueses, não só, mas temos muita cultura do nosso meu patrão me liga, eu tenho de atender. Se não me pediu para fazer, eu vou fazer, porque senão vou ser prejudicado, eu vou ficar também aqui. Então, temos muito esse pensamento de vou ser prejudicado se não fizer da melhor forma, se não responder. Porque, outra questão, este dever de abstenção de contacto é só para o empregador, mas os colegas de trabalho também ligam, os fornecedores, os clientes, e para esses tem de estar disponível. Portanto, lá está. Quando eu digo que temos de ter muita atenção interpretativa e legislativa, é porque temos pouca legislação e de difícil interpretação. Diz muito pouco. O que é urgente? Exatamente, diz muito pouco. É complicado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Portanto, agora ainda temos também pessoas online. Obrigada por nos acompanharem nesta jornada. Queria saber se há mais alguma pergunta aqui na sala ou em casa. Tudo bem? Doutora Telma, mais alguma? Não, obrigada. Obrigada pelo contributo no debate. Obrigada também a quem está online e aos aplausos. Muito obrigada. Portanto, dou então por encerrado as nossas sessões plenárias. Portanto, encerramos os trabalhos por hoje. Amanhã vamos retomar os trabalhos exclusivamente online. Obrigada por estarem presentes. Até próximas oportunidades com os congressos do Iberojur. Muito obrigada.